Bom dia e bem-tornados, bem-vindos novamente no canal do Lio. Como eu prometi, no último vídeo hoje nós temos a entrevista com Amaury Colari, um experto de RH que vai contar para você, basando-se sobre a sua experiência pessoal e os seus anos de trabalho, como superar uma entrevista de emprego fácil. Você pode seguir passo a passo, assista o vídeo até o final para você não perder nenhuma dica e eu tenho certeza que na sua próxima entrevista de emprego o seu sucesso é garantido. Amaury, bem-vindo. Eu já vou começar com a primeira pergunta para nós não perdermos tempo. Então, a primeira pergunta é: como o candidato deve se preparar antes mesmo de se apresentar para a sua entrevista de emprego? Bom, obrigado aí pela oportunidade. Quero agradecer pelo convite, do canal do Lio. Para as pessoas que estão vendo, esse vídeo, fica aqui minha gratidão. Tanto para os brasileiros, que nos assistem, e também para os europeus, os brasileiros que vivem na Europa. Então, muito obrigado aí pelo convite. Bom, se tratando aí de uma entrevista, o candidato ele tem que se policiar, tomar muito cuidado no que fala. Às vezes, uma coisa que ele fala de uma situação, uma resposta negativa, que para ele se sente naquela naturalidade dele falar para quem está entrevistando ele ou ela. Primeiramente, você nunca fala mal da empresa anterior que você trabalhou. Por mais que a empresa tenha os seus erros, tenha suas dificuldades, jamais um candidato denigre, fale mal da empresa. Por quê? Eu não sei quem está lá do outro lado. Pode ser que alguém da minha família ou algum conhecido meu é um dos diretores, é até proprietário. Já aconteceu algumas situações de eu entrevistar um candidato, falar mal da empresa anterior, a qual meu colega de trabalho é dono dessa empresa. Isso já aconteceu. Às vezes ele fala de uma forma tão natural, mas não agressiva, que para ele é muito comum. Então, o que eu oriento a esses candidatos quando participam de um processo de seleção? Nunca falar mal da empresa. Isso é ruim. Então, às vezes a empresa demitiu ele, existe uma série de fatores. Então, ninguém quer demitir um funcionário. Se ele vai bem, por que eu vou demitir? Quais são os erros mais comuns que um candidato comete quando se apresenta para uma entrevista, seja ao início, durante ou no final? E quais são as perguntas que você pode cair em erro, e cometer, de repente, um erro fatal para a sua entrevista, Você perder a sua possibilidade porque você cometeu esse tipo de erro. Um dos erros fatais é denegrir, falar mal da empresa anterior. Por que você foi mandado embora? Por que a empresa dispensou? Eu não me dava bem com o meu líder, o meu gerente. Ele era muito chato, grosso. Costuma denegrir tanto a imagem do gestor anterior, a qual ele trabalhou, tanto quanto a empresa. A empresa que eu trabalhei anteriormente não paga corretamente, ela burla as leis e tudo mais. Então isso não há necessidade de você transmitir, falar isso diretamente para quem está te entrevistando. Isso é muito ruim. Então, às vezes o candidato tem um bom currículo, mas muitas das vezes ele acaba sendo reprovado por denegrir a imagem da empresa. E tomar muito cuidado também com as redes sociais, do que você posta. Eu fui em determinada empresa e não gostei. Divulgar isso de uma forma onde hoje os meios de comunicação têm uma rapidez muito grande que chega assim na mesma hora para a empresa. Então isso acaba pulverizando uma negatividade tanto para a empresa, tanto quanto para quem está postando. Então, como é que eu vou dar emprego para uma pessoa que denigre a imagem da empresa anterior? A regra: tudo existe um começo, meio e fim. Então, se você foi demitido da empresa, siga sua vida em frente. Busque uma nova oportunidade, esqueça o passado, olhe o presente, viva o presente e olhe o futuro. Isso é a dica que eu dou aí pro candidato que almeja uma vaga no mercado de trabalho. Realmente muito interessante. Mas agora eu tenho uma pergunta para você. Nesses seus anos, Amaury, de experiência,
Já aconteceu alguma coisa assim, por exemplo, de engraçado, que em alguma entrevista com algum candidato que marcou essa entrevista e você pode contar pra gente? Bom, nesses 20 anos de carreira profissional aí na área de recursos humanos, dá para contar um livro. Acaba sendo uma diversão em algumas situações aí o nosso trabalho. Um deles, né, um certo candidato, às vezes eu costumo entrevistar alguns candidatos, né, quando tem uma demanda grande, eu acabo dando um apoio para o setor de seleção. Conversando com o candidato, ele foi pré-aprovado na empresa, eu solicitei a documentação desse profissional. E uma das perguntas, né, que eu fiz para ele, se ele tinha o PIS. O PIS é um número, né, que qualquer trabalhador, quando ele é registrado, é um registro, é como se fosse um CPF profissional dele, vou usar esse termo. Então, eu tenho o CPF como pessoa física e tenho o PIS como uma identificação do trabalhador. Isso é uma obrigatoriedade, o trabalhador ter o PIS. E ele imediatamente mostrou a língua para mim, tinha um piercing na língua. E eu estava conferindo o documento dele, e aí foi a pergunta que eu fiz, não olhando no papel, não olhando no rosto dele. Você tem PIS? Sim, eu tenho. Mas cadê o seu PIS? Não, tá aqui. Aí ele mostrou a língua para mim e era um piercing. Olha aqui o meu PIS, meu piercing. Então o PIS dele era o piercing, então aquilo foi muito engraçado, né? Porque todo mundo começou a rir. Falei, não é piercing que eu quero, é o PIS. Ele não tinha conhecimento, né? Ele não tem obrigação naquele momento, como era uma pessoa muito nova, ele não tinha. Então ele entendeu que eu perguntei para ele se ele tinha um PIS e ele entendeu se eu tenho piercing. Então aquilo foi muito engraçado, né? Falei, não é isso que eu quero o número do seu PIS. Então isso marcou muito, assim, na minha carreira, na minha trajetória profissional, e aquilo, às vezes eu lembro, quando tem algum candidato que faz admissão, ele não tem algum documento, eu acabo lembrando isso diversas vezes aí, na minha história profissional. Então isso foi muito engraçado. Mas, Amaury, eu sou candidato, mas é meu primeiro emprego, né? Minha primeira entrevista, estou nervoso. O que eu posso fazer, né, para me tranquilizar e conseguir ter sucesso? Porque normalmente, né, quem já faz muitas entrevistas, está no campo, ou simplesmente ficou desempregado há pouco tempo, mas ainda sabe como são os processos seletivos, talvez não seja tão nervoso quanto alguém que vai fazer pela primeira vez, né? E que conselho você pode dar nesse caso, para quem vai fazer pela primeira vez realmente uma entrevista de emprego? Como um candidato deve se comportar numa entrevista inicial? Primeiro, ele tem que ter a disposição, ele tem que ter aquela vontade, tem que ter aquele otimismo, ser pontual, conhecer a empresa. Bom, eu vou fazer uma entrevista numa determinada empresa. Qual é o nome dessa empresa? Pesquisar a procedência dessa empresa para que ele já chegue na empresa mais seguro. Ele vai fazer a entrevista, então tem que ser pontual. Então, esses são dos requisitos mais importantes de um candidato que ele pretende iniciar sua carreira profissional, realizar primeiramente a sua entrevista. E a primeira coisa que um candidato deve ter, que é simples, é ter aquela vontade, aquela iniciativa. Eu entendo que um profissional que ele esteja desempregado, eu não gosto de usar muito essa palavra, e sim disponível no mercado, ele tem que ter um otimismo. Eu vou conseguir, essa vaga é minha. Então, o candidato, ele tem que ter essa autoestima. Mesmo que esteja lá embaixo, ele tem que ter uma autoestima muito positiva. Isso é uma dica que eu dou para os candidatos. Eu sei que a concorrência ela é muito grande, principalmente nesse período de pandemia, mas é uma dica que eu dou para os candidatos. E você que está assistindo agora, né, essa entrevista com a Amaury, você já teve situações engraçadas ou difíceis em uma entrevista de emprego? Você pode deixar no seu comentário, né? Deixa um like e se inscreva no canal para mais conteúdo desse tipo, ok? Mais uma pergunta, Amaury. Nesses anos de experiência, com certeza você já contratou pessoas para empresas, né, de diferentes setores, né, hospitalar, né, produção,
né? Pessoas para o chão de fábrica, escritório, vendas, telemarketing, todas essas coisas, né? Tem alguma coisa em comum que toda entrevista, seja para qualquer tipo de emprego, é importante você utilizar? Bom, o candidato que ele tem a primeira entrevista, seja ela numa agência de consultoria ou numa empresa, o primeiro candidato que nunca trabalhou, nunca fez uma entrevista, é nítido, né? E é óbvio que a primeira coisa que ele apresenta é o medo, aquela vergonha, aquele nervosismo que você vê logo de cara. Então, nós, especialistas, a gente já tem essa identificação. A pessoa já entra na sala. Hoje, não tanto porque, devido à pandemia, as entrevistas, elas são de forma virtual. Então, a pessoa... Olha, a entrevista vai ser de forma via vídeo, né? A gente usa vários meios. O que acontece é que o nervosismo é acima de tudo. Então, a gente tranquiliza a pessoa, às vezes a pessoa chora, fica muito nervosa, não está preparada. Esses candidatos aqui, fique tranquilo, porque nós, de uma consultoria de recursos humanos, nós estamos ali também para orientar, para ele ter um preparo profissional para ser entrevistado dentro da empresa. Então, a consultoria ela acaba sendo a intermediação entre a empresa e quem está entrevistando. Então, nós orientamos esse candidato a ter um preparo para ir para a empresa, para poder ser entrevistado na empresa. Então, o nervosismo, acima de tudo, isso é muito comum para quem nunca fez uma entrevista de emprego a primeira vez, né? Então, acaba surgindo também outras situações, como umas perguntas que para a gente é muito engraçada, irrelevantes, que para ele nunca fez, é muito importante para ele. E para nós acaba sendo uma situação bem tranquila. Então nós orientamos a pessoa a ficar menos ansiosa, às vezes, muitas vezes eles ficam inquietos, né? Eles querem saber o que eu devo fazer, como é que eu devo se comportar. E a gente acaba orientando esses candidatos a questão de postura, de vestimenta, de pontualidade, ser objetivo nas entrevistas, isso é muito importante, não contar uma história muito longa, seja objetivo. Olha, seu primeiro emprego, o que você busca? Não contar as histórias e depois lá no final contar os seus objetivos. Já chega direto, não é seco, mas sim objetivo. Muitas vezes eles acabam tendo nervosismo, então isso acaba incomodando eles. E nós estamos aqui para orientar esses candidatos. O mercado, eles querem pessoas preparadas e nós, como um consultor, né, como um recrutador, como um profissional na área de RH, nós temos a obrigação de orientar essas pessoas. Ok, se você chegou até aqui, com certeza você tem uma bagagem um pouquinho maior, né? E pode utilizar isso para a sua próxima entrevista de emprego. Se inscreva no canal, deixa um like, isso ajuda muito o canal a crescer e eu vou te agradecer por isso. Antes de tudo, eu preciso também agradecer a entrevista com a Mauri, né, e o seu tempo que dedicou para nós, né, para vocês e para este canal, para dar a possibilidade a nós de aprendermos alguma coisa de concreto, né, real, que a gente realmente pode utilizar, um profissional do setor. Então, Mauri, muito obrigado pela sua participação. Agradeço aí, né, pelo esse bate-papo, né, que foi muito gratificante. A Impacto é uma empresa do interior do estado de São Paulo, está localizada em Ribeirão Preto, mas nós temos uma abrangência muito forte no interior do estado de São Paulo capital, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São as regiões que a gente tem uma maior atuação. Eu te peço, Mauri, que você deixe o contato, né, até mesmo de onde você trabalha, para que quem precisa, de repente, né, buscar um acesso a um posto de trabalho possa te contatar e ser ajudado desta maneira. Então, para as pessoas que queiram conhecer um pouco da Impacto, né, seja ele candidato, seja ele empresário, que queira contratar os nossos serviços, é www.impactonow, Now é N-O-W, agora em inglês, então impactonow.com.br. As formas de contato tem no site, mas também vou deixar aqui nesse vídeo. 16-3635-2776, 16-3610-0691. Então, este é o meu recado. Acesse também no YouTube
a página da Impacto Now, conheça um pouco do nosso trabalho. Ficarei muito grato em receber vocês. Eu sei que esse vídeo vai atravessar fronteiras, mas os candidatos que estejam na nossa região e também na capital, onde nós temos algumas demandas de contratação, eu vou ficar muito grato em receber vocês. Muito obrigado e até a próxima.